Olá pessoal, tudo bem com vocês? A ideia do vídeo de hoje é fazer aquela revisãozinha básica e show de bola para vocês saírem com aquela sensação assim de aprendi tudo, posso descansar nas minhas férias, né? Bom, no comecinho do ano a gente começou a falar sobre linguagem verbal e não verbal. E eu quero recapitular com vocês aqui bem rapidamente o que isso significa. Gente, a linguagem verbal é aquela que nós verbalizamos, aquela que nós comunicamos, que usamos as palavras, né? Seja ali escrita ou seja oralmente. E a linguagem não verbal é aquela que não necessita de palavras para acontecer. Ela pode acontecer por gestos, por cores, né? Por símbolos. Por exemplo, as cores dos sinais de trânsito, que nos dão uma mensagem completa, mas não verbalizam nada. Por exemplo, vermelho, pare. Verde, prossiga, amarelo, atenção. Então, nós sabemos ali o que fazer, mesmo que nenhuma palavra seja dita, tá? Então, são exemplos. Outro exemplo de linguagem não verbal são os sinais. Por exemplo, assim, assim, assim. Nós entendemos o recado, tá? Também falamos ali no comecinho do primeiro bimestre sobre como a linguagem acontece. Que elementos são necessários para que a linguagem aconteça de forma eficaz. E nós vimos na ocasião que nós precisamos ter, para que a linguagem aconteça, um emissor ou um remetente, alguém que emite a mensagem, alguém que produz a mensagem. Precisamos ter alguém que receba essa mensagem, que é chamado de receptor ou destinatário. Precisamos de um canal, que é um meio pelo qual essa mensagem vai ser, distribuída, vai ser colocada em ação. Precisamos da mensagem, obviamente. Precisamos do código, que é a língua que nós utilizaremos para emitir essa mensagem, e precisamos de um contexto. O contexto, gente, tem muita importância na comunicação, tá? E eu sempre uso aqui como exemplo, como um exemplo disso, a Bíblia. Muita gente pega um versículo e tenta entender fora do contexto. E isso vale para qualquer texto que a gente leia, tá? Precisamos analisar sempre o contexto para que a comunicação ocorra de forma eficaz, certo? Continuando, nós falamos também sobre as funções da linguagem. Nós nos comunicamos primeiro porque nós temos necessidade de nos comunicar, tá? Nós fazemos isso com um propósito, de emitir uma mensagem, de receber um retorno, de ter uma interação social. Então, a gente vai entender um pouquinho, relembrar quais são as principais funções que a linguagem tem. Uma das funções é a função referencial ou denotativa. É aquela que é precisa, objetiva, elimina qualquer tipo de ambiguidade e também não permite subjetividade. Onde essa linguagem acontece? Nas notícias jornalísticas, nos artigos científicos, nos documentos históricos, nós vemos a linguagem referencial ou denotativa. O segundo tipo, a segunda função de linguagem que nós temos é a apelativa ou conotativa. Como o nome já diz, esse tipo de linguagem ele busca convencer o leitor, persuadir o leitor. Então, o foco está no receptor da mensagem, tá? A ideia é persuadi-lo, é convencê-lo. Onde nós conseguimos entender esse tipo de linguagem? Nas propagandas, nas receitas, porque a gente tem sempre um convite à ação, Faça, veja, use. Então, nas receitas nós temos isso nas propagandas e nós temos isso nas campanhas políticas também, certo? Terceira função que nós vamos relembrar aqui hoje, a função emotiva ou expressiva. Aqui a gente tem um envolvimento sentimental do autor dessa mensagem, onde nós vamos perceber isso? Nos depoimentos, nos relatos pessoais, nos diários, onde existe ali a expressão de um sentimento do autor. Nós vamos ver também a função fática, que é o quarto tipo. Na função fática, nós temos uma aproximação entre os interlocutores, entre quem produz a mensagem e entre quem recebe a mensagem. Nós vamos ter essa aproximação. Que exemplos nós temos da linguagem fática, que é a nossa linguagem do dia a dia? Uma conversa no elevador, uma conversa ao telefone, uma mensagem de texto, quando você pergunta e já recebe o retorno, sabe? Isso é a função fática da linguagem. E nós temos também a função metalinguística. Na função metalinguística, nós temos a língua explicando a própria língua. Então, qualquer trecho de explicação da própria língua que foi utilizada, que você encontre, você tem a metalinguística. Como, por exemplo, uma descrição dentro de um livro, de uma obra literária,
aquelas curiosidades, erros de gravação, explicações de como aconteceu uma filmagem, tudo isso entra dentro da questão da metalinguística. E por que não? O próprio dicionário, porque é a língua explicando a língua, tá? E a última função que nós vamos ver é a função poética. Aqui a gente tem textos que são incomuns, que permitem plurissignificação dos termos, das palavras. Por quê? Porque é poesia. Porque na poesia a gente não tem certo e errado, a gente tem poesia, tá bom? Galerinha, passando por isso, nós vimos as variações linguísticas, né? A gente até apresentou ali alguns trabalhos em relação a isso. Então, a gente vai relembrar aqui as variações linguísticas. Elas podem ser diafásicas, lembrem desse nome, diafásicas. Aqui elas vão depender do contexto. Primeiro, o que é variação linguística? São aquelas modificações que acontecem na nossa língua por N motivos. E são modificações permitidas, né? Na nossa língua. Então, a gente tem isso de 4 formas e a gente vai relembrar aqui hoje. Nas variações diafásicas, nós temos uma questão de contexto envolvido, tá? Então, depende do contexto comunicativo. Esse contexto determina a maneira como a gente vai se dirigir a alguém, se vai ser de uma forma mais formal ou menos formal. Então, o contexto determina. Por exemplo, você conversa de um jeito com o seu colega. Se você estiver conversando com o professor, você já vai usar mais formalidade. Se você estiver conversando com o diretor, mais formalidade ainda. Com o presidente, mais formalidade. Então, é a ocasião, é o contexto que determina essa comunicação, tá? Então, essas alterações vão acontecer. Segundo tipo, variações históricas. Aqui a gente tem aquelas mudanças que ocorrem com o passar do tempo na nossa língua. Por exemplo, farmácia, que antes era escrita com PH, hoje é com F. O você, que na verdade começou com vossa mercê, foi para vós mercê, virou você e agora tá no VC. Tomara que não acabe, né, essa palavra, porque cada vez ela diminui mais. Alguns usam o C, então a gente já diminuiu mais um pouquinho ainda. Ok, variações históricas é isso daí. Agora as variações diatópicas. O que são as variações diatópicas? São aquelas que ocorrem de acordo com a região em que os falantes vivem. Então, por exemplo, algumas mudanças de palavras a gente percebe devido à região. Aqui nós chamamos mandioca. Lá no Nordeste o pessoal chama de macaxeira. Os índios chamam abóbora de girimum. Então, essas mudanças elas são regionais e são chamadas de diatópicas. E a última que nós veremos aqui são as variações diatrásticas. O nome é um pouquinho complicado, né? Mas elas ocorrem em virtude de determinados grupos sociais. Por exemplo, os surfistas se comunicam de um jeito entre eles, os advogados de um jeito, os professores de um jeito. Então, são os grupos sociais que determinam essas variações aí na comunicação. E a isso nós chamamos de diastráticas, ok? Terminamos variações linguísticas e a gente vai correr um pouquinho porque foram muitos conteúdos, né? E agora a gente vai relembrar rapidamente aqui denotação e conotação, tá? Gente, muito fácil. Denotação, sentido real. Aquilo que se fala é entendido daquela forma. Aquilo que se escreve, aquilo que se fala é entendido daquela forma mesmo. Não cabem outras interpretações. Por exemplo, o pássaro voava pelo céu da cidade. Ok, pássaro voando pelo céu. Relampejou durante a noite. Beleza, relampejou durante a noite, tranquilamente, né? Agora, na conotação, no sentido conotativo, a gente tem interpretações. A gente tem significados diferentes, né? Então, como que eu vou interpretar? Olha só, o carro voava pelas ruas da cidade. Eu posso entender o carro voando? Não, o carro não voa. Mas é uma forma de dizer, é para eu interpretar essa sentença, né? Seus olhos relampejaram de ódio. Também, não é no sentido literal, é no sentido figurado, é no sentido de eu ter que reinterpretar a frase, ok? Denotação, conotação, ok? Agora nós vamos relembrar o último conteúdo que nós vimos. Gente, lembrando que aqui eu frisei o principal, tá? O principal que nós precisamos, assim, ter conosco do primeiro e do segundo bimestre é o que eu tô trazendo aqui para vocês agora. E o último conteúdo que nós vimos foi intertextualidade. Gente, intertextualidade é um conteúdo muito bacana. Por quê? Porque é o nosso dia a dia, né? É o que nós vamos usar nas nossas redações, é o que nós precisamos nos adaptar talvez cada vez mais, né? O que é intertextualidade?
relação entre textos, diálogo entre textos, ok? Isso é intertextualidade. Ok, quando um texto faz referência a outro texto, aí eu tenho uma situação de intertextualidade. Ela pode ser explícita, escancarada, aberta, como por exemplo numa citação. Na citação, quando você vai utilizar uma citação no seu texto, o que você faz? Você coloca lá, conforme afirmou fulano de tal, 2 pontos, abre aspas, coloca a citação, fecha aspas, ponto. Ali você tem uma situação de intertextualidade explícita. Qualquer um que leia o seu texto vai entender que você utilizou ali intertextualidade, porque você citou o autor, você diferenciou isso no seu texto, então é explícito. Mas nós temos situações de intertextualidade que são implícitas. Lembra que nós vimos isso? Quando a gente faz menção, quando a gente faz alusão, quando você cita só o nome do autor, ou você cita só uma ocasião. Quando eu exijo que o meu leitor tenha muito conhecimento para entender aquela intertextualidade que eu coloquei, então eu tenho um caso de intertextualidade implícita. Não fica claro, só quem tem conhecimento é que vai conseguir entender. E aí você lembra lá daquele poema, daquele soneto, lembra? De Luís de Camões, o soneto de Raquel e Jacó. Ele faz um soneto contando a história de Jacó e Raquel. Mas quem vai entender essa intertextualidade com a Bíblia? Só aquele que conhece a história dos dois que está narrada lá no livro de Gênesis, tá bom? Então eu exijo mais do meu leitor. Galerinha, era isso que eu queria relembrar com vocês. Foi assim rapidinho, mas você pode voltar quantas vezes for necessário aí nesse vídeo para você entender de fato. E eu sempre vou lembrar, se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, eu vou estar à disposição pelo meu e-mail, pelo meu contato ali no WhatsApp. Não saia com aquela sensação de, puxa, fiquei na dúvida. Não, saia na certeza de que você aprendeu tudo o que deveria, tá bom? Gente, boas férias, tudo de melhor para vocês. Descansem e aproveitem bastante. Um beijo enorme. Tchau, saudades!